oficialmente, porque quem estiver inscrito, né, na prova de proficiência já começa a resolver a prova imediatamente, ok? Eu vou pedir para vocês observarem, eu vou fazer uma gravação agora, né, sobre a prova de proficiência somente, tá? Então, depois a gente faz a apresentação formal aí, bem? Vou começar a gravação aqui para ficar registrado, então, já já a gente conversa um pouco melhor aí. A preocupação é com a prova, né? Então, começou aqui a nossa aula do dia 4/8, então eu vou fazer com que o pessoal que está inscrito na prova de proficiência para fundamentos de física entenda, né, o procedimento e comece, então, a resolver a prova, tá? Vou compartilhar alguns slides inicialmente para poder explicar, não é? Vamos compartilhar aqui a nossa tela aqui. Só um minuto que ela demora um pouquinho, né, para chegar aí. Então, aqui está. Espero que vocês estejam vendo. Primeiro slide, prova de proficiência, hoje, né, 4 de agosto, que é o nome do professor. Então, é o seguinte, a prova está em PDF e o arquivo da prova está na pasta arquivos do Teams aí. Perfeito? E depois, quando vocês resolverem, enviar, então, na pasta tarefas. Então, tarefas realizadas pelos alunos. Perfeito? Ok? E atraso não será aceito. Então, eu marquei até as 21h30 o encerramento da prova, tá? As notas são atribuídas apenas a alunos inscritos. Quem não estiver inscrito e for fazer a prova, infelizmente, não vai ter nota, né? O início da prova, provavelmente aqui 5 minutinhos, né? 19, 3, 4 minutos aqui, agora 19h15, e o término 21h30. Aproximadamente, então, 2 horas, e não pouquinho mais de 2 horas, né? Uns 15 minutos a mais só. E como é que vocês mandam a resposta? Da melhor forma possível, né? Pode ser até uma fotografia da solução, e tem que estar muito bem evidenciado as respostas. Eu não vou poder ter dúvida na hora de corrigir, né? Senão eu posso dar errado, né? Então, colocar de uma legível, né? Muito bem fotografado, ou então muito bem digitado, para que eu não tenha problema na hora da correção, né? E o resultado a gente procura, então, lançar até o final da semana, e mais tardar segunda-feira que vem. Perfeito? Para passar, nota mínima é 6. E as questões são todas dos assuntos que serão abordados na sala de aula, nas aulas normais aí de fundamentos de física. Boa sorte e entreguem no tempo estipulado, né? O atraso eu não posso aceitar, bem? Só repetindo mais uma coisa, na pasta arquivos, vocês vão ver lá a prova de proficiência, está em PDF, né? Prova. E depois, para devolver para o professor, pasta de tarefas. Perfeito? Então, maravilha. Então, em primeiro lugar, é esta a questão. Vou parar a gravação aqui. E agora, eu vou lançar a prova lá dentro da pasta. Então, espera só um minutinho para que eu consiga, então, fazer esse lançamento da prova aí, que aí a prova ainda não chegou aí, né? Vou colocar na pasta arquivos, então, prova de proficiência. E agora ela vai entrar aí. Eu vou colocar também um PDF aí das explicações que eu acabei de fazer, né? De repente alguém não entendeu, vai ter oportunidade, então, de rever aí, né? Só um minuto que daqui a pouco ela vai estar aí. Já está chegando aí a prova de proficiência, uns 2, 3 minutos ela vai estar disponibilizada aí. Professor, boa noite. Boa noite.
Para quem não vai fazer, não vai ter aula hoje? Não, tem aula sim, tá? Vai ter uma aula, mais ou menos uma meia hora aí, eu vou dar umas explicações aí para vocês, tá? Aí isso daí vai ser quando? Agora? Daqui a pouco. Ah, tá. Espera um pouquinho que está acontecendo alguma coisa aqui no Teams. O Teams não está aceitando a pasta, não sei por quê. Tem um aviso, a lista especificada é inválida, eu não sei o que acontece. Aqui, só um minuto aí. É o problema aqui dessa plataforma, né? Um minuto aí, que já vai aparecer aí. Tá dando algum problema aqui no Teams, por algum motivo ele não está aceitando eu gravar na pasta, não sei por quê. Vamos aguardar um pouquinho, né? Ele está travado aqui para mim aqui. Só um minuto, aguenta um pouco mais aí que a gente já vamos conversar, tá? Alguma coisa acontece no Teams aí. O pessoal que está para fazer a prova tem que esperar um pouco. O sistema deu uma travada aqui. Então, o sistema está travado, eu não consigo colocar a prova. Não sei por quê. Então, espere um pouquinho mais aí. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. De fato, deve ter um hacker aí, né, invadindo o sistema. Eu não consigo colocar a prova aí. Bom, não tem problema. Vamos aguardar. Depois eu espicho o prazo, né? Vamos conversar um pouquinho. Eu coloco a prova depois, aqui uma meia hora mais ou menos, eu coloco a prova. Eu não sei o que está acontecendo. Ele tem a pastinha aí, tudo certo, mas não consigo colocar o arquivo aí. Muito bem, eu vou começar uma nova gravação. Pronto, então está dado o início da nossa aula oficialmente aqui, né? 4 de agosto de 2021. Essa vai ser a primeira aula, nossa aula de apresentação, então eu procuro falar do plano de ensino e depois pelo menos um primeiro exercício aí para vocês entenderem como é que vamos trabalhar, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né, é critério de avaliação, plano de ensino, né, o conteúdo, como é que faz para passar na disciplina, né? Isso é muito importante para vocês aí, certo? Tem um segredo aí que eu vou contar para vocês como é que vocês vão conseguir passar na nossa disciplina aqui, tá? Pois não conta para ninguém, tá? Vai ficar entre nós aqui, hein? Então eu vou compartilhar aqui os slides, né, dessa apresentação. Então vamos lá.
Aí está, então, o nosso primeiro slide, o nome da disciplina e o nome do professor, né? E aqui começo, então, a falar do plano de ensino, né? Física aplicada aos jogos digitais, nome do professor, né? São 4 horas a aula, né? Cada aula tem 50 minutos. E aqui é importante, olha, isso aqui é interessante vocês prestarem atenção. Pré-requisitos para que vocês acompanhem de uma forma adequada o nosso curso, vocês precisam ter conhecimentos da matemática básica, geometria básica, um pouquinho da física lá do curso médio, saber o que é uma força, pelo menos, né? O que é o efeito da gravidade. Então, umas coisas que precisa ter já prévio conhecimento. E importante saber lidar com as calculadoras científicas aí, perfeito? Mesmo que seja no celular, tá? Aqui, a ementa, estudo e aplicação de conceitos e princípios da física, né? Então, estudaremos a física básica, na verdade, um pouquinho mais elevada, um nível superior, né? A nossa metodologia é multimídia, apenas porque o quadro na sala de aula não temos, estamos no remoto, né? Então, é só apenas a multimídia aí com Teams, né? E o critério de avaliação. Aqui está o segredo, então, para vocês passarem, né? O que está escrito aqui, nesse X aqui é quando as aulas são presenciais, então eu procuro aplicar 2 provas, tal, na sala de aula. Então, eu não vou fazer esse critério, eu vou fazer o outro critério que está escrito aqui, ó. Listas de exercícios, soma das listas de exercício valem 4 pontos. P, prova regimental individual, essa prova vale de 0 a 3 pontos no final do curso, tá? É uma prova só. E a nota do SMAUG, nós vamos comentar essa questão do SMAUG um pouquinho mais adiante, né? Lá na quarta, quinta aula, né? Semana. E vai valer de 0 a 3 pontos. Então, o projeto do SMAUG, vocês vão fazer para o Fundamentos de Física, na verdade, será o resumo, vou pedir isso para vocês depois, o resumo desse projeto. São 2 resumos, cada resumo vale 1,5 ponto, né? E no final do curso, você apresenta o segundo resumo, o final do projeto, na verdade. E aí tem que ter uma particularidade. Quais os conceitos de física vocês usaram, né, ou estão usando no projeto SMAUG? Isso é muito importante para que eu dê a nota, né? Então, o segredo para passar está aqui, né? Na verdade, resolvendo as listas de exercícios, você já ia entregando no prazo, né? Já tem de 0 a 4 pontos. Então, vamos melhorar um pouquinho essa ideia aqui. Ó. A prova, né? Final do curso, vale de 0 a 3. E as listas, em média de 9 a 10 listas, né? Cada lista vale 0,4. Se você entregar atrasado, eu recebo, tá? Mas vale metade da nota. Então, isso é muito importante, é para forçá-los a acompanhar o curso. Então, aqui está o segredo para passar. Se vocês entregarem as listas pontualmente, tudo certinho, vocês já vão ter 4 pontos, faltando 2 pontos para ser aprovado, né? Esses 2 pontos vocês vão obter na prova e também no SMAUG. Então, conforme eu já disse, o SMAUG são 2 resumos. Um primeiro resumo lá na metade do curso, de 0 a 1,5 ponto, e o resumo 2, de 0 a 1,5 ponto também. E também, se entregar atrasado, né? Vai que entrega, vai estar na iminência do Natal aí, vai entregar tudo. Aí eu vou dar metade da nota, tá? Tá bem? Então, tomem cuidado, é para vocês ficarem atentos aí. Então, o SMAUG é entregar o resumo mostrando os conceitos de física que serão aplicados no projeto. Então, eu forço a vocês a entregarem pontualmente. Isso significa o seguinte, eu não vou fazer a chamada cada semana de aula, né? Então, eu procuro averiguar se está entregando SMAUG. Para mim, é importante que vocês entreguem. Mais importante entregar o exercício do que a presença, digamos. É importante a presença, mas a entrega do exercício, para mim, é mais importante. Então, a presença fica na responsabilidade de vocês.
tá? A presença e a entrega da lista, tá? Então, eu não procuro ficar fazendo chamada um por um quando nas aulas aí. Eventualmente, eu posso chamar, mas não é costume eu fazer a chamada, tá? Vocês é que serão responsáveis de acompanhar o curso, tá? São adultos, né? E aqui é o plano de aula. Aula 1, semana 1, semana 2, semana 3, é mais ou menos o que nós vamos procurar seguir. A aula de hoje é a apresentação. Começaremos já falando da revisão, né? Semana que vem a gente termina a revisão. Depois eu vou mostrar para vocês um exercício sobre modelagem, são duas partes, parte 1 e parte 2. É aplicação de conceitos básicos de geometria, de forças, de estática, tem um detalhamento interessante aqui. Em seguida, falaremos da cinemática básica, depois da cinemática inversa. Eu inverti aqui. Primeiro, a cinemática instantânea, né? E a questão da cinemática inversa a gente vê depois, tá? Ou seja, eu primeiro derivo e depois faço integração. É isso que eu quis dizer. Não vamos adiantar muito, né? Senão vai confundir. Mas é a cinemática instantânea. Depois veremos a balística, em seguida a conservação da energia, e faremos uma revisão geral aí. Se vocês tiverem dúvida, a gente marca uma aula aí, uma quarta-feira, para fazer uma revisão, tirar dúvidas, né? Depois, aqui na metade do curso, já estaremos vendo atrito, né? Rugosidade de superfície. Em seguida, elasticidade e dilatação térmica. Veremos também a questão de temperatura, né? Escala de temperatura, etc. A calorimetria, né? Quantidade de energia térmica, né? Também que tem muitos itens e a gente vai falando do decorrer das aulas, né? Estou só fazendo um apanhado geral aqui. Questão de densidade, volume, massa, quantidade de calor, veremos os detalhes. Em seguida, a 13ª semana, luz e ótica, né? Depois, eletricidade e magnetismo, um pouquinho de fluidos e hidrostática, termodinâmica, interessante que a gente tenha um conhecimento mínimo, né, de termodinâmica. E aí, o curso praticamente já está em dezembro, faremos uma revisão geral, preparando vocês, então, para uma prova regimental obrigatória, né, valendo 0 a 3 pontos. Caso alguém perca, né, a prova, né, pode fazer uma prova substitutiva, é uma chance a mais aí. Ou não passou, né, a gente aplica uma prova para melhorar a nota aí. E última aula, então, atendimento de possíveis problemas de nota, problema de falta, etc, etc, né? Ok? Basicamente é isso. Bibliografia, eu listei aqui. Ninguém é obrigado a comprar nenhum livro, perfeito? Não há problema. Mas existem livros dedicados aos jogos, né? Fundamentos de física para jogos aí, tá? Normalmente esses livros, a maioria, não existe, acho que ainda em português, a maioria é em inglês, tá? Aqui estão alguns livros, né? Eu tenho esses dois livros aqui, de dinâmica e estática, é daqui que eu tirei alguns exercícios, outros eu mesmo preparei, e tem os livros de física para games, né? Desenvolvimento de games, como eu disse, são livros importados, né? Bom, objetivo, então, do nosso curso de física é fazê-los entender sistemas de coordenadas, o entendimento que é massa, centro de massa, né? Força e torque, conceito de energia, velocidade, aceleração, posição, as medidas físicas, por exemplo, de temperatura, né? Grau Celsius, grau Kelvin, pressão, altitude, densidade, os efeitos da gravidade, a questão da luz e da ótica, magnetismo, de calorimetria, fluidos, então de tudo um pouquinho para que vocês entendam e consigam trabalhar nessa fábrica de engines aí que vocês estão fazendo o curso, né? Programar, né? Perfeito? Bom, previamente essa é a apresentação.
Então, novamente, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos voltar à câmera. Estamos voltando à câmera. Aqui está de volta o professor, né? E eu vou interromper mais uma vez essa gravação para fazer mais uma tentativa da prova de proficiência ali, tá? Então, aguarda um minutinho para que a gente dê continuidade aí. Não falta muito para que a gente comece o primeiro exercício, tá? Então, deixa eu parar um pouquinho a gravação aqui. Parece que eu vou conseguir, então, colocar a prova agora, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Vamos ver se ela vai entrar aí na pasta. Parece que ela já está aí. Prova de Física, Proficiência, Fundamentos de Física, agosto de 2021. Então, eu vou rever o horário, né? Agora já são 19 horas e 34 minutos. Vamos aumentar um pouquinho o prazo, né? Para que não fiquem desesperados aí. Eu vou alterar o horário de entrega aqui. Só um minuto aí. Para aqueles que forem fazer a prova, né? Então, eu vou alterar. Estava marcado para 21 horas e 30 minutos. Eu acho que eu posso alterar um pouco esse horário, né? Vou dar uma chance para vocês aí. Vou dar meia hora a mais, 22 horas. Então, é dia 4 de agosto, entregar até às 10 da noite. Se entregar atrasado, infelizmente, não vai ter nota, tá? Atualizar. Pronto. Então, pessoal, aqueles que estiverem aí para fazer a prova, né, está inscrito. Em primeiro lugar, tem que ter a inscrição, senão não adianta fazer a prova, né? Pode começar a prova, está liberado para fazer a prova, tem o prazo até às 22 horas para entregar. Da melhor forma, uma fotografia com os resultados, ou então no Word, vê aí qual é a melhor forma para entregar. E tem que ser legível, né, para que eu possa corrigir de uma forma adequada e dê a nota justa, né? Tá bem? Boa sorte. Então, vamos encerrar daqui a pouco a aula, mas antes eu vou começar a lista 1 de exercício, é uma revisão. Essa lista 1, ela vai ser terminada na semana que vem, mas eu preciso que vocês acompanhem o raciocínio meu para a gente começar a movimentar essa máquina aí, chamada Fundamentos de Física, tá? Então, eu vou começar de novo a gravação, pela terceira vez, tá? Depois vamos tirar dúvidas aí. Vocês poderão fazer perguntas, eu vou responder. Então, eu peço que vocês não interrompam. Começou a gravação, né? Mais uma vez aqui. Então, nessa parte da gravação, nós vamos dar início à lista 1, que é a chamada lista de revisão. Então, como é que funciona isso? Eu resolvo uma lista chamada didática, é a lista que o professor resolve. Se estivesse na sala de aula, eu ia escrever tudo lá no quadro, ia resolvendo, tirando dúvidas, né? Mas como nós estamos no remoto, então o que eu faço? Eu mostro os slides, passo a passo, né? De uma melhor forma possível. O arquivo em PDF vai ficar com vocês aí, vocês poderão ver depois, e mais a gravação. Então, tem a gravação, a solução aí, online, né? Como falar assim, e mais os slides em PDF. Posteriormente, quando eu terminar de resolver essa lista, na semana que vem, né, são 5 exercícios, hoje faremos 1 ou 2, vocês vão ter acesso à lista para nota, ou seja, a lista que o aluno resolve, tá? Perfeito? Então, é assim que funciona a nossa didática.
eu prefiro mostrar os conceitos da física resolvendo exercícios. Algumas vezes eu vou dar uma parada e falar da teoria, né? Mas 90% do nosso curso é resolução de exercícios. Isso ajuda bastante, mesmo porque o curso de vocês, digamos assim, não é um curso de matemática e física, é um curso de jogos. Então, a gente procura chegar o mais próximo possível de uma realidade assim, né? Às vezes a gente fala um exercício onde envolve um jogo, qualquer coisa, mas fica na criatividade de vocês na hora que forem aplicar os conceitos de física, tá bem? Vamos, de fato, então, começar o exercício aqui, a lista de revisão, tá bem? Vou compartilhar com vocês o primeiro slide, então. Vamos fazer 2 exercícios, é bem rápido, vocês vão ver, aproximadamente 15 a 20 minutos, não é muito difícil, não. Aqui está o primeiro slide, então essa é a chamada lista 1, a revisão, né? É a lista didática que eu, professor Olímpio, vou resolver. Envolvendo o que, basicamente? Revisão de trigonometria, vetores e estática. Por quê? Vocês vão ver que no decorrer do curso, a todo momento, esses conceitos vão entrar para resolver outros problemas. Então, você tem que estar atento à trigonometria, vetores, estática, tem a questão de geometria também, né? Plano cartesiano, que eu não coloquei aqui, mas esses 3 itens são bastante importantes, ok? Vamos lá. Aqui está o primeiro exercício, para começar, né? O pontapé na bola, né? Digamos assim, começou o jogo, né? Então, seja o triângulo azão, bezão, cesão, o que é azão, bezão, cesão? São as arestas, ou seja, os 2 catetos e a hipotenusa. Opa, eu errei, desculpa, voltando à fita. Azão, bezão, cesão são os vértices, tá? Agora sim, né? E azinho, bezinho, cezinho, agora sim, são as arestas, né? O cateto, chamado cateto adjacente ao ângulo, o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa, né? A hipotenusa sempre é o lado maior, digamos, né? Porque o triângulo retângulo tem essa característica aqui. Perfeito? Os valores de Azinho e Bzinho, né? 4 e 3. Não tem unidade, não é centímetro, metro, polegada, pode ser qualquer unidade, tá? Não nos interessa a unidade aqui. E o que eu quero saber? Eu quero saber a medida da hipotenusa, o valor do seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, finalmente o valor do ângulo alfa em graus e em radianos. Então, são esses 5 itens que nós precisamos conhecer e quando vocês forem resolver exercício, vão aplicar esses conceitos aqui. E, de preferência, até 3 casas decimais está de bom tamanho aqui para a gente, tá? Vocês vão ter que ter em mãos uma calculadora ou então a calculadora aí do celular, tá? Sem problema. Perfeito? Científica, claro, né? Como é que eu resolvo o primeiro item, né? A medida da hipotenusa. Evidentemente, Pitágoras, né? Famoso matemático grego, nos forneceu o famoso teorema, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Pronto, está resolvido, né? Então, Czinho ao quadrado é Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 16 mais 9, deu 25, extrai a raiz, hipotenusa vale 5. Pronto, fácil, né? Tranquilo. O próximo item agora vai envolver já trigonometria. Então, vamos lá. O valor do seno de alfa. O que é seno de alfa? É uma função trigonométrica cuja definição é essa daqui, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, o valor ou a medida do cateto oposto e dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao ângulo é o Bzinho. E a hipotenusa Czinho, né? CO dividido por H, para simplificar aqui a formulinha, né? Então, Bzinho sobre Czinho, 3 sobre 5, 0,6.
Então, o que está escrito dentro do retângulo é o valor da função seno do ângulo alfa. Não é o valor do alfa. Perfeito? É o valor da função seno. Então, vale 0,6. Se eu fiz para o seno, eu posso agora fazer para o cosseno. Então, eu quero agora o valor do cosseno do alfa. O que é cosseno de alfa? É uma função trigonométrica que tem valor dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, CA sobre H, né? Hzão. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o ângulo, é esse Azinho, e a hipotenusa é o Czinho. Então, 4 dividido por 5, cosseno de alfa, 0,8. Maravilha, né? Tudo fácil. Aqui está tranquilo, não tem segredo. Aplicação de fórmula aqui, tá? E a tangente, a terceira função trigonométrica, que é bastante útil aí para nós na física, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E também eu posso dizer que tangente alfa é seno dividido por cosseno. Então, qualquer uma das duas situações posso usar para resolver o problema. Então, eu usei os dois aqui. Primeiro, pelo valor da medida mesmo, Bzinho sobre Azinho, 3 dividido por 4 dá 0,75. E se eu usar os valores de seno e cosseno, né? 0,6 dividido por 0,8, também eu vou achar o valor 0,75. Então, a tangente do ângulo alfa vale 0,75. Então, as três funções trigonométricas já estão calculadas, tá? Bem, e agora eu quero saber a pergunta E, né? O valor do ângulo alfa em graus e em radianos. Para resolver isso, preciso recorrer à calculadora científica com funções inversas. As funções inversas são essas que estão aqui, ó, seno a menos 1, cosseno a menos 1, tangente a menos 1. O que vem a ser isso? Na verdade, é a função arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, ou seja, dentro do parênteses vai o valor que nós obtivemos. Vamos voltar. Quais são esses valores? Esses valores ó, são 0,6, 0,8 e o 0,75. Tá? Então, eu quero saber o valor do alfa. Basta eu calcular ou pelo arco seno, ou pelo arco cosseno, ou pelo arco da tangente. Então, qualquer um desses três vai resolver o meu problema. Tá? Ou uso seno a menos 1, ou cosseno a menos 1, ou tangente a menos 1. Como é que eu faço isso? Eu tenho que apertar a tecla Shift, né? Normalmente é o Shift. O Shift vai acionar a função aqui do sobrescrito aqui, né? Na realidade, é chamada função inversa. É assim, o alfa é o arco cujo seno vale cateto oposto sobre hipotenusa. E também, alfa é o arco cujo cosseno vale o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E uma terceira possibilidade, alfa também é o arco cuja tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então, basta calcular um desses três aqui. Aí eu escolhi pelo seno. Então, eu apertei Shift, seno menos 1 e digitei 0,6. Quando eu faço isso, vai aparecer 36,869,897, etc. Então, equivale a 36,869 graus. Então, essa medida aqui é em graus. Tá? Então, o ângulo alfa aproximadamente 36,869 graus. Tá ok? Já sei quanto vale. Se eu usar o cosseno ou a tangente, vai dar o mesmo resultado. Perfeito? Agora, eu quero saber em radianos, porque em graus eu já tenho, né? Aqui está arredondado, né, para 3 casas, tá? Vamos ver como é que eu calculo essa questão do ângulo em radianos. Eu sei quanto vale em graus, mas eu não sei quanto vale em radianos. Como é que eu faço isso? Uso uma regra de 3. Bom, eu sei que 1 π radiano equivale a 180 graus. Isso já vai ficar um pouco mais esclarecido, mas a gente já vai adiantando aqui.
E o π vale 3,1415, tá? Como é que eu monto a regra de 3? Eu pego o meu ângulo que eu desejo e faço ele em radianos, né? Faço ele equivalente a 36,869, que é o que eu obtive. E eu sei que 1 π radianos equivale a 180 graus. Então, eu tenho uma linha de informação e outra linha aqui embaixo de informação. Então, basta eu traçar, desenhar, né, a divisão aqui de um para o outro, igual do outro lado. Então, alfa sobre π é igual a 36 dividido por 180. Quando eu faço isso, eu já determinei como que eu vou resolver essa regra de 3. Então, a minha dúvida é achar esse alfa aqui. Então, o alfa vai ser o resultado desta operação aritmética aqui, da regra de 3. Então, repetindo, quero saber qual é o valor do alfa em radianos, que equivale a 36,869, sabendo que 1 π radiano vale 180 graus. Exatamente isso. Então, fazendo o cálculo, passando agora o π aqui, 3,14 para o outro lado, multiplicando, descubro que o alfa vale 0,6435 radianos. Fazendo o arredondamento, 3 casas, então, o valor do alfa em radianos, 0,643. Exatamente isso aí que a gente queria fazer no primeiro exercício. Então, já está resolvido o primeiro exercício, tá? Tem mais uns detalhes aqui que vamos esclarecer, né? O círculo trigonométrico. Aqui está o círculo trigonométrico básico, é uma revisãozinha rápida, né? O sistema cartesiano em x e y. O primeiro quadrante vai de 0 graus a 90 graus e gira no anti-horário, tá? Então, o ângulo alfa aqui, ele vai aumentando, aumentando no anti-horário. O segundo quadrante vai de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270, o quarto quadrante, 270 a 360 graus, e aí começa de novo a segunda volta, né? Em radianos é 0 radiano, né? É 0 π radianos, aqui é π sobre 2 radianos, π radianos, né? Aquele que nós usamos, né? Π equivale a 180 graus, né? Aqui e 270 equivale a 3π sobre 2 radianos, e 360 graus, ele é exatamente no mesmo ponto do zero, né? Mas a gente fala que vale 2π radianos aqui. Aí começa de novo uma outra volta, né? Então, esse é o círculo trigonométrico. Agora, vamos ver as questões aqui de seno e cosseno. Muito bem. O eixo x horizontal é o eixo dos cossenos. O eixo y é o eixo do seno. E o meu círculo trigonométrico, esse que está desenhado aqui, tem raio 1. Então, essa é a base do estudo da trigonometria. Então, esse ponto aqui vale 1, x, né? Esse ponto vale 1y. Esse ponto vale menos 1, x. E esse ponto aqui vale menos 1, y. Nas coordenadas x e y, né? O raio é 1, né? Então, o cosseno, então, de um ângulo alfa qualquer, vai ser esta medida daqui, ó. E o seno vai ser essa altura, ou seja, é a mesma que o cateto aqui, né? O outro cateto aqui, tá? Então, o seno de alfa é esse valor, e a tangente. Para eu saber a tangente, eu pego uma linha paralela ao eixo y, coloco ela aqui, então, uma linha paralela ao eixo do seno, e complemento aqui nessa linha, né, acompanhando o raio até a intersecção com nesse novo eixo paralelo. Então, onde ele ocorrer a intersecção, vai dar uma altura, né, um tamanho, e esse tamanho equivale à tangente do ângulo alfa. Então, a tangente ela é tomada num eixo paralelo ao eixo do seno, ou eixo do y. Então, eu tenho aqui a validade do cosseno, seno e da tangente. É assim que funciona. Então, no nosso caso, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. A medida do cosseno, da tangente. Vamos pegar aqui de volta aqui, ó.
Ó, o seno vale 0,6, cosseno 0,8 e tangente 0,75. Então, aqui seria 0,8, né? Aqui 0,6, né? E aqui 0,75. Ok? Vamos falar de uma outra coisa agora aqui. O que é o radiano, enfim, né? O que é essa coisa chamada radiano? Então, funciona assim. Ó. Quando você tem um círculo qualquer, agora não necessariamente de raio 1, né? Vou voltar um pouco. O círculo trigonométrico, quando a gente lida com seno e cosseno, a gente procura colocar o raio igual a 1 para facilitar, mas pode ser qualquer outro raio, né? Mas para estudo teórico, o raio é 1, tá? Nesse caso aqui, eu posso pegar qualquer raio, tá? Qualquer raio. Então, digamos que eu tenho esse círculo, esse raio tem um comprimento, e eu pego um arco, essa curva aqui, ó. Tá vendo essa curva? Essa curva, se eu esticar essa curva, ela tem tamanho exatamente igual ao raio. Quando isso acontece, eu falo que o alfa equivale a 1 radiano. Então, se o comprimento do arco, esse arco aqui, essa curva, for igual ao raio, o raio é em linha, né? Em linha reta, então o ângulo alfa equivale a 1 radiano. Então, essa é a definição de radiano. Tá? Então, o comprimento desse arco, aqui está o comprimento do arco, é igual ao ângulo, alfa, em radianos, vezes o raio. Como é 1 radiano, então é igual a 1, 1 vezes o raio, vai dar 1. Então, o comprimento equivale a 1 aqui no caso, né? Beleza? Muito bem. Vamos ver outra coisa agora aqui. Ó. Se eu pegar o comprimento total da circunferência, então, olha só, a circunferência está aqui, toda ela, ó, é a volta completa, e eu esticar esse comprimento vai dar uma medida C, tá? E eu pegar o diâmetro da circunferência, que é 2R, né? E fazer o seguinte, ó. Comprimento dividido pelo diâmetro sempre vai dar uma constante. E essa constante é o π. Então, o alfa, quando isso acontece, o alfa equivale a 3,1415, Então, essa é a constante universal, né? Um número irracional, que a gente chama de π, para facilitar e não ficar escrevendo todos os algarismos, né? Certo? Então, é daqui que surgiu o π, é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. E outra coisa, né? Se o comprimento é π vezes o diâmetro, e o diâmetro é 2r, então eu tenho que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r, a famosa fórmula, né? 2πr aqui. Então, voltando. Ângulo de 1 radiano ocorre quando o comprimento do arco equivale ao comprimento do raio da circunferência, que é esse desenho aqui. Então, vocês têm que imaginar que aqui é uma curva. Se eu esticar essa curva, ela tem o mesmo tamanho do raio aqui. E então será 1 radiano. Muito bem. Vamos resolver esse exercício 2 e aí a gente para. Tá, vamos lá. Aqui eu tenho um poste, tem a sombra do poste, o Sol em um determinado ângulo, alfa, né? Perfaz, então, essa sombra S aqui. Vamos ver o que se trata disso aqui. O Sol incide sobre um poste em um ângulo de 25 graus. Então, está aqui o ângulo de 25 graus, alfa, fazendo uma sombra de 12 metros aqui. Pede-se para determinar a altura total do poste. Então, eu não sei quanto vale essa altura, eu vou descobrir. Para fazer este cálculo, né, descobrir essa altura, eu posso usar qualquer uma dessas três funções aqui, mas uma delas é melhor do que as outras duas. Por quê? Porque eu não tenho a hipotenusa aqui, ó. Então, é uma sacada que a gente tem, né, uma visão. Como eu não tenho a hipotenusa e eu tenho um cateto, e eu tenho o ângulo, e eu quero saber o outro cateto, se eu olhar para a fórmula da tangente, ela é exatamente isso. Ó. Eu tenho o ângulo,
Eu tenho o cateto adjacente, o que eu não tenho é o cateto oposto, então acaba gerando uma formulinha aqui. Então, vamos usar a tangente para resolver esse problema. Então, tangente de alfa é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 25 vai ser a altura do poste dividido pela sombra. Passa a sombra para o outro lado, né? Aí eu vou ter tangente alfa 0,466 vezes 12 metros. Pronto. A altura do poste, 5,595 metros. Aproximadamente 5,6 metros, né? Então, é assim que a gente usa a trigonometria para resolver problemas mais simples, né? Às vezes não é tão simples, mas nesse caso não houve grande dificuldade. Na próxima aula, resolveremos outros exercícios. Eu vou interromper aqui, né? Terá um exercício sobre plano cartesiano e vetores, tá? Nós vamos ver como é que funciona isso, né? Tá? O módulo, sentido, direção, a gente vai ver tudo isso, né? Depois eu vou fazer um exercício de estática básica aqui, equilíbrio de forças usando vetores, tá? Certo? E, finalmente, nós vamos precisar conhecer um pouquinho da equação do segundo grau, polinômios, né? Encontrando as raízes e desenhar o esboço do gráfico. Então, esses 3 últimos exercícios faremos na próxima aula, tá bem? Ok. Então, eu vou interromper aqui a... Senhor, seu microfone está mutado. Ou foi que caiu? Alguém está me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo. Ah, Não, não. Ih, o professor tá mudo mesmo? O que aconteceu? Só tô com uma tela de fim aqui. É isso aí. Deu uma eu também. travada no sistema de novo aí. Ah, Deu tá. uma travada. Parou tudo aqui. Agora voltou. E eu preciso descobrir onde é que parou, né? Eu resolvi o exercício e estava travado o sistema aí. Agora, faz quanto tempo aí que está parado? Que eu não percebi. Mais ou menos. Acho que é tipo uns 2 minutos mais ou menos. Não sei.
Alguém aí está na sala aí? Opa, Tá todo mundo aqui, prof. Pois é. Eu comecei a resolver o exercício, caminhei, né, na solução, e aí o sistema estava travado. Eu não sei até que ponto que vocês entenderam aí. Ah, foi até o fim. Você vê até a tela do fim. Ah, então ótimo, ainda bem, né? É, Mas tá bom, eu ia parar mesmo no segundo, tá? No segundo exercício. E aí, a gente marca um encontro na próxima aula para aqueles que não passarem, né, na prova de proficiência, para não ficar muito atrasado também, né? Porque aí eu estou já resolvendo a lista de exercícios. Agora, o seguinte, alguém aí ficou com dúvida, não do exercício primeiro, mas do critério de avaliação, a questão do SMALG, ou outra dúvida, aí vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, né, pode fazer. a gente vai poder interromper você durante as explicações para tirar alguma dúvida ou tem que É, perguntar tudo no final? às vezes pode, mas quando eu for responder, eu vou tentar responder rápido, porque eu prefiro que as perguntas sejam feitas depois, senão a gravação ela vai ficando gigante, né? Tá? Ela vai ficando gigante, e é interessante que esses vídeos sejam curtos, no meu entender, né? Nada, para mim não tem problema, eu já sei, né? Agora, se a gente tiver uma gravação aí, vamos supor, ao invés de 40 minutos, vai ficar 1h30, né? Fica chato. Então, pode fazer pergunta, e se eu for responder, eu vou ser um pouco breve, né? Bastante sucinto, bastante resumido, e depois a gente volta na problemática, né? E explica de novo. Então, é por esse motivo, não é porque o professor é mal educado, mas é só por motivo técnico. Depois, a gente sempre termina antes a aula, né? Nunca vai usar as 4 aulas, tá? Isso pode ficar tranquilo. Então, dá tempo de fazer a pergunta depois, sem problema nenhum. Ah, mas pode fazer sim. Só que a resposta vai ser, assim, bem rápida, tentando ser o mais breve possível. Somente essa questão aí. Tá bem? Entendi. É isso. A dúvida que muitos têm, eu sei que tem, vai perguntar, eu sei que vai perguntar, é sobre o SMALG, né? O SMALG, vocês estão fazendo um projeto, ou vão fazer um projeto. O tema não é do meu controle, vocês têm aí o tema de vocês, que vocês gostam, né? A única coisa que você vai ter que provar para mim, professor de física, é que você está usando algum conceito de física no SMALG. Ah, eu estou usando atrito. Então, aí, quando vocês mandarem o resumo, vão ter que mandar um documento dizendo, ó, estamos usando essa fórmula, por exemplo, de atrito, esse conceito, a programação vai ser assim. Então, por que isso? É para tentar associar a disciplina com o projeto de vocês. Não tem segredo, né? O que não pode o que não pode não, o que não é recomendado, né? Poder pode tudo, mas o que é recomendado é que vocês usem o conceito da nossa disciplina e de outras, né? Depois também, claro, para poder justificar, então, a apresentação do SMALG desse semestre aí que vocês estão cursando. E aí a nota que eu vou dar vai ser a nota pertinente àquele resumo onde mostra, né, com bastante clareza, a aplicação do conceito dentro do âmbito da física. Às vezes, até assunto que nós não vamos abordar, por exemplo, física astronômica, não sei, física quântica, aí de repente está usando esse conceito que não vou ensinar, né? E aí explica no resumo. Pode acontecer, né? Tá bem? Então é mais ou menos assim que eu procuro fazer. Pertinente, então. Agora, outra coisa, eu não sou o professor que dá nota do SMALG, propriamente dito. Na apresentação final, são outros professores. Então, no quadro, dentro do quadrado da física, a única coisa é essa, fazer um resumo, associando, então, o SMALG com fundamentos de física. Pronto, acabou, não tem segredo nenhum. Tá?
Muito bem. Se vocês assim desejarem, né, a gente pode marcar então já o encontro para a próxima quarta-feira, né? E aí eu libero vocês por hoje. Eu acho que o mínimo nós já fizemos, a apresentação, critério, né? O segredo para passar na disciplina é entregar a lista de exercícios. Eu não procuro fazer chamada todas as semanas. Eventualmente a gente pode ou dar uma olhadinha aí, até perguntar, mas a presença eu vou saber pela entrega da lista, das listas, né? Se está acompanhando ou não está acompanhando. Como eu disse, se vocês entregarem as listas, será entre 9 e 10 listas, depende do. De repente acontece um imprevisto, tem uma semana a menos, isso desencadeia um problema, então entre 9 a 10 listas, né? Se vocês entregarem todas as listas no prazo direitinho, não necessariamente elas, digamos, com os resultados exatos, né? Mas dentro do prazo, coerente, né, com o que eu pedi, aí já tem 4 pontos. Então, é uma passada no semestre de física tranquilo, não tem segredo. Agora, não pode deixar a peteca cair, né? Não participar da aula, na outra semana também, depois não entrega uma lista, depois pede socorro, aí vai atrapalhando a vida, né? Certo? Pronto. Era esse o recado. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode fazer. As listas vão ser uma por semana? Como é que é? Em média, uma por semana, às vezes demora 2 semanas, né? Porque se forem 10 listas, teoricamente temos 20 semanas, né? Só que não são 20 semanas, são 17 semanas, né? Mais ou menos. É 1,7 aula, né? Não chega a 2 semanas, né? Uma semana e meia. Então, às vezes é uma semana e às vezes 2 semanas. Tem parte um e parte 2. Por exemplo, a lista 2 ela é extensa, vocês vão ver, então ela está dividida em 2 semanas. A lista 2 é uma lista que eu considero importante porque é como você faz a modelagem de problemas. Isso acontece também em qualquer outra disciplina. Você vai estudar, por exemplo, a própria programação, né? Você divide em partes os algoritmos, né? Na matemática também você divide para resolução. Então, na física também, eu vou procurar passar item por item, né? Com bastante clareza, né? Para chegar no resultado final lá que vocês vão ver, que eu considero ser interessante. Se você começa de uma coisa que não tem nada a ver, vai caminhando, 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 chega no resultado lá que não era esperado, né? Digamos, né? Na verdade é assim, você parte da geometria, chega em consumo de energia, né? Mas o que tem a ver a geometria com o consumo de energia, né? Daí nós vamos descobrir, né? É isso aí. Então, 2 semanas em média, né? Para cada lista, em média. Às vezes mais, um pouquinho menos. Acho que deu para entender. Perfeito? Tá. Professor, tenho uma dúvida. Você Ah, vai usar o Teams, a tarefas do Teams, a aba do Teams, a gente anexa o PDF, que vai ser em PDF, né, a lista. sim. Eu vou usar o Teams e é assim, eu coloco na pasta arquivos as listas e também os PDFs das aulas, né? Por exemplo, Certo. esses slides que eu mostrei vou passar para vocês aí, vocês vão ver as pastinhas aí. Assim, é porque assim, Ah, pode falar, Fábio. Não, é que assim, os professores, eles retornam, né, com a nota. Aí, como você respondeu a pergunta ali do Johnny, em 2, ou em média 2, uma semana, você vai dar retorno sempre na próxima? às vezes eu demoro para dar um retorno, não é imediato não, tá? Não é imediato. Então, o que eu peço para vocês é, eu olho aqueles que entregaram e aqueles que somente visualizaram. Eu até faço umas anotações manualmente, né? Mas eu não fico pegando no pé, não. Eu acho que depende muito de vocês.
Ô, professor, explica de novo aquele exercício. Vamos lá, vamos explicar de novo, tá? Mas eu não fico insistindo caso a caso, né? Falo no geral, ó, pessoal, entregue a lista, ou não deixa atrasar. Então, mas eu não fico pegando pessoalmente, digamos, um por um, tá? Mas eu olho quem visualizou e quem fez a entrega, tá? Então, é evidente, quando eu olhar a entrega, eu vou ver o arquivo. Esse arquivo pode ser uma fotografia de boa qualidade, isso a gente vai discutir, tem que ser uma foto de boa qualidade, ou às vezes aqueles que têm mais habilidade em montar arquivos em PDF, às vezes até no Word, né? Aí manda no Word ou em PDF, até é mais fácil para eu corrigir, né? Porque a foto, às vezes, ela vem rotacionada, tem que desrotacionar, é chato, mas dá para fazer. Então, é assim, lá na pasta tarefas, vai estar, né? E depois as notas, quando vocês entregam, desculpa, deixa eu ver, nas pastas tarefas, né? É que eu vou olhar as entregas, o arquivo de entrega. Mas eu não costumo ficar cobrando, ô fulano, você não entregou, né? Realmente não, tá? Vocês têm a obrigação de fazer, né? Claro, mas eu não vou ficar toda hora perguntando, né? Para vocês, tá? Eventualmente eu posso fazer, mas não é costume meu ficar sempre toda semana e fazendo essa pressão, não, tá? Eu acho que deu para entender, né? Cabe a cada um a responsabilidade, tá? Tá? Sem problema. E a física é uma disciplina difícil. Eu reconheço, tá? Eu sei que conceitos da física são o conceito ele não é complexo. O que é complexo é o uso da matemática. O uso da álgebra, o uso de vetores, isso é que é chato dentro da física. Tá? A dificuldade do aluno é resolver o problema da matemática que envolve a física. Porque é assim, nós estamos num curso superior, então eu não posso fazer uma pergunta assim, qual é o valor do X, por exemplo, uma coisa básica, né? Não funciona assim. Você tem um conceito e tem que aplicar um determinado modelo matemático, né? Às vezes tem que fazer regra de três, fazer outro cálculo, né? Então não é pergunta direta, né? E isso é que confunde o aluno. Não é só vocês. Qualquer estudante de física tem essas dificuldades da matemática, na verdade, né? Envolve o conceito de matemática, matrizes, por exemplo, né? Que é uma coisa que vocês vão ver que vai precisar também, né? Então, a física é conceitual, só que ela pega a matemática como ajudante, né? Senão, não sai nada, né? É isso aí. Quem tiver dificuldade na matemática vai ter que dar uma revisada em alguns conceitos. Eu vou fazer a revisão, né? Vocês já viram trigonometria, né? Um pouquinho de geometria. Depois tem conhecimentos de vetores, sistema cartesiano, polinômios. Acabei de falar de matrizes, né? E é assim que funciona, né? A derivada, né? Integral. É isso. Não vou mais assustá-los, né? Chega. Tá bom? Professor, Sim. eu vi que teve um slide que você mostrou como a gente usa a calculadora científica, só que a física, né? Você vai também dar uma amostra no como usar do computador, por exemplo? Como assim? Usar a calculadora no computador? A calculadora do Windows, a científica, porque, assim, eu nunca usei esse negócio aqui, entendeu? Ah, tá. Quando for possível, necessário, a gente dá uma dica, né? Mas o que eu mostrei hoje, eu acho que
não sei se vai ter tanta complexidade assim. Por quê? Não sei se vocês estudam estatística. No curso não tem estatística, né? Acho que não. Nós Teve semestre passado, prof. Só que a então, gente usou Excel direto, a gente não usou calculadora. isso, usou Excel, facilitou, né? É porque na estatística tem as exponenciais, não é? As frações, tem várias coisas ali. Sim, sim. Isso. Então, quando precisar disso, aí vocês me perguntam, a gente tenta, então, explicar para vocês. Porque nem sempre é x ao quadrado, né? De repente, x elevado a 1/3. Como é que faz isso, né? Aí você sabe como é que faz no Excel, mas não sabe como é que faz na calculadora. Então, se porventura acontecer isso, aí me pergunte e a gente tenta explicar, então, para vocês aí, pelo compartilhamento, né, da tela, a gente tenta fazer isso aí, tá bem? Mas eu acho que não vai ter tanto problema, não, tá? Eu acredito que não. É mais trigonometria, né? Vocês perceberam que a trigonometria exige aquela função inversa, né? Mas quando acontecer, é só pedir, a gente tenta então mostrar para vocês, não tem problema não. Eu abro a calculadora aqui e tentaremos fazer compartilhado aí, não tem problema não. Quem não está acostumado, né, vai então tentar acompanhar, tentar aprender aí, tá bem? Tem muitas funções, né? Eu sei que vocês às vezes não usam, né? E agora vai precisar de algumas coisas aí, a gente tenta usar. Por exemplo, tem calculadora científica que resolve o determinante da matriz. Vocês devem ter ouvido falar de matrizes e determinantes. Mas nós vamos resolver o determinante da matriz linha a linha, né? Passo a passo, então não tem que se preocupar com isso. E também tem calculadora que calcula o valor da função, um polinômio, né? Direto. Nós vamos fazer passo a passo também. Mudar o resultado passo a passo, então não tem tanto problema. Acredito que a quantidade de dúvida não vai ser tão grande assim, não. Tenho certeza que não. Porque os slides mais ou menos já estão preparados, né? E aí, quando surgir a dificuldade e não entendeu mesmo, a gente procura explicar um pouco melhor aí, né? Para que vocês não se percam aí. Ok? Acho que deu para entender, né? Mas é só pedir, eu farei isso aí, para quem não teve esse aprendizado, né? A gente sabe que acontece, né? Tem a dificuldade. A gente tenta fazer o melhor possível para fazer vocês aprenderem, né? O que eu queria que acontecesse no final do curso não é só que vocês passassem. Eu aprovo. Para aprovar é a coisa mais fácil. Eu dou 6 e pronto. Não é bem assim, mas pode fazer, não é? Tem esse poder. Mas o que eu gostaria é que vocês levassem boas lembranças do curso e aprendessem alguma coisa. Eu fui estudante também, evidente, né? Então, eu tenho lembranças boas de professores que ensinaram de verdade e outros que enrolaram, né? Eu sei disso, que existe isso também com vocês. Então, eu ficaria muito feliz se vocês aprendessem um pouco dessa disciplina chamada física, né? Isso aí. Ô, professor, Hã? só para falando de lembrança, vamos ver se a minha lembrança não tá me falhando. Você chegou a dar aula na escola do Tonato lá em Carapicuíba há umas décadas atrás? Em Carapicuíba, a única escola ou faculdade que eu lecionei é a IFATEC mesmo. Olha só, eu me recordo que eu acho que eu já tive aula com o senhor em algum lugar. Então, eu sou professor há muito tempo, há décadas, né? Como você falou. Eu dei aula no Padre Anchieta, eu dei aula num colégio particular no Rochidale, isso há muito tempo, né? Depois, Você já deu na Unifiel ou na Cruzeiro do Sul? Fiel, Então eu acho que eu já tive aula com o senhor lá. Porque eu fui tentar fazer ciência da computação e acho que foi lá que eu já encontrei o senhor. Exatamente. Então, na Unifiel, eu entrei na Unifiel em 2000, acho que no ano 2000,
até o ano passado, né? Que a Unifiel, ela, vamos dizer assim, Ela se desmanchou, né? Desmanchou, perdeu aluno e aí teve que dispensar professor. Então, até o ano passado eu estava lá. E eu dei aula na ciência da computação, eu dei aula na sistemas de informação, eu dei aula no curso de engenharia da computação, na engenharia mecânica e outros cursos, né? Então, eu dei aula de álgebra, eu dei aula de geometria analítica, eu dei aula de compiladores, eu dei aula de inteligência artificial, e aí vai. Então, as 10 disciplinas. Provavelmente você tenha sido um aluno de uma dessas disciplinas da ciência da computação. Na ciência da computação, eu fiquei muito tempo com inteligência artificial, mas no começo eu dei aula de álgebra também. Álgebra linear. Eu não vou lembrar exatamente qual que era a disciplina, mas eu juro de pé junto que eu já tive aula com o senhor já. Provavelmente sim. Eu era mais jovem, né? Claro, era mais bonito também, né? Agora eu não estou tão, né? Mas provavelmente o nosso encontro tenha sido lá. E eu dei aula também na Unip, em Barueri, Alphaville, dei aula em São Caetano do Sul, na FATEC também, e acho que é isso. Basicamente é isso. Agora, Cruzeiro do Sul era o colégio Cruzeiro do Sul, lá no Rochidale. Mas isso já faz muitos anos, né? O colégio, né? Muito, muito tempo. Ah, não, mas quando eu falo Cruzeiro do Sul, eu digo a faculdade também. Faculdade. Mas é certeza que é Unifiel. Então, você tinha matrícula no Ciência da Computação. Então, é o seguinte. Eu acho que nesse tempo, a ciência da computação deveria estar no início, então, os professores lá eram muito exigentes. Muito exigentes. A ordem nossa era realmente exigir dos alunos, né, bastante coisa, bastante conceito, tá, em todas as disciplinas. Era bem controlado, a vida do professor também era controlada, né? Então, o que isso desencadeava? Desencadeava muita desistência, né? Muita desistência. Aí na FATEC tem vários professores, Lobianco, professora Andréia, a própria Farani, tem vários professores que eram de lá da época da Unifiel. Eu acho que uma boa parte dos professores da Unifiel, lá da Bileara, estão na FATEC de Carapicuíba. Aí. Alguns deles aí estão aí até hoje. Isso foi bom para a FATEC de Carapicuíba, viu? O nível do ensino manteve um nível alto. Tá? Eu acredito que sim, né? Não é por nada não, mas, por exemplo, o professor Jean, um bom professor, né? Não sei se ele dá aula para vocês, a professora Andréia, o Lobianco, são bons professores, né? Aquilo que eu falei, né? Nada contra, não tem nada a ver, né? A gente reconhece quando o professor ele está ali para ensinar, né? Está querendo que o aluno aprenda de verdade. Vocês sabem disso, né? Muito bem, legal. Fico feliz de ter um ex-aluno aí. Agora ele pode contar as coisas, né? Eu confesso a você, eu fui professor também da FAC-FITO, em Osasco, né? Uma faculdade municipal, por muito tempo, né? E lá eu também formei muitos alunos mesmo, né? Também na área da ciência da computação, em engenharia elétrica, tinha curso de engenharia elétrica, dei aula no curso de economia, no curso de contabilidade, ciência da computação, nesses cursos aí. E também na parte de matemática, dava aula de lógica também, lógica de programação, tá? A minha formação, eu sou engenheiro mecânico. Né? O que o engenheiro mecânico está dando aula em jogos, né? Mas quando eu comecei a fazer
a extensão, né, dos meus cursos, né, mestrado, etc., eu ingressei na área da automação e da inteligência artificial. Então, isso me conduziu para a computação, né? Foi assim que aconteceu. Tá certo? Então, é por esse motivo que eu, como engenheiro mecânico, sou professor da área da ciência da computação. Aí agora, jogos, né? Que é ciência da computação também. É isso aí. Muito bem. Tá, beleza, professor. Obrigado por compartilhar isso, sua história, experiência e É, tal. Interessante. Bacana, prof. Bastante aula e é, uma linda história aí. eu tenho um currículo extenso e, fazer o quê, né? Tinha que dar aula, né? Tinha que trabalhar. Eu trabalhei na indústria. Então, só antes da gente dizer, eu trabalhei na indústria, vamos falar aqui, eu trabalhei na empresa Cobrasma, que não existe mais também, em Osasco. Eu fui engenheiro de armamentos da Ingesa, trabalhei em Juiz de Fora, lá tem uma fábrica de munições. Trabalhei na Dinapac, uma empresa que faz esses chamado rolo compressor, né? Tradicional rolo compressor, mas são compactadores de solo, de asfalto. Quando a gente passa nas rodovias, às vezes a gente vê essas máquinas aí, né? E mais numa indústria lá que era de filtros antipoluentes, etc. Então, eu trabalhei na indústria, depois, então, eu parei de trabalhar na indústria e comecei a lecionar. E aí a coisa foi crescendo, né? Dentro da academia, né? Vamos falar assim, depois eu sou apenas professor agora, né? Até hoje, né? Então, nesses últimos 25 anos, mais ou menos, né? Só dentro da área acadêmica mesmo, só dentro da faculdade, né? Dentro da área de ensino. E é isso. Eu dou aula na FATEC de Osasco também, e lá eu estou dentro da minha área, né? Habilitação na mecânica. Tem um curso de manutenção industrial lá, então lá eu ensino a mecânica para eles, né? O meu conhecimento mesmo, né? Da graduação. E para vocês da FATEC de Carapicuíba, então, eu ensino essas coisas de física e de interface humano-computador, que é da computação também. É uma mistura, né, de conhecimento. Ao longo dos anos, eu fui aprendendo também, fazendo cursos, né, evidente, estudando bastante, aí eu entrei na área. A área da inteligência artificial é uma área muito interessante para vocês, tá? Vocês têm que, depois que terminar a graduação de vocês, a quem gostar, né, procure aprender realidade virtual, muito interessante. O futuro é esse, né? O futuro é promissor para essas áreas aí. Beleza? Bacana, prof. Tem pós disso aí, prof? Tem alguma pós Tem, sim, tem. Os Legal. os alunos da FATEC que se dedicarem de corpo e alma aos estudos, né? A área de jogos é promissora, né? E eu fiz a minha pós-graduação na Escola Politécnica, na USP, né? Mas lá, até então, era somente para o pessoal engenheiro, físico, mas agora sim, o pessoal que faz jogos pode também ingressar com um projeto lá e entrar na pós-graduação. Tá? A pós-graduação na USP é uma pós-graduação exigente, evidente, tem que saber inglês, né? Eu acho que é uma obrigação de todos, né? Pelo menos ler textos, né? No mínimo, se não tiver a conversação, mas pelo menos a leitura, para poder entender os artigos estrangeiros, né? Internacionais, todos eles são em inglês. Passando numa entrevista e mostrando um plano de projeto, né? Interessante, pode entrar, sim, lá e fazer a pós-graduação. Tem vários, eu tenho muitos alunos que já foram para lá e terminaram, já são até doutores, né? Certo? Então, é uma coisa que vocês têm que pensar e se dedicar, né? Corpo e alma. Tá? Mas consegue, viu? Ou então, tem as outras, tem a PUC, mas aí você tem que pagar, né? Ah, sim, sim.
Eu entrei no mestrado na USP Leste, só que eu sofri um acidente e tive que parar. Mas lá é educação, né? Não é educação, chega a ser educação, mas eu fiz na área de humanas, né? Tava fazendo na área de humanas, porque a minha área é educação mesmo. Então, mas eu tenho que continuar, porque é um caminho que eu também quero seguir, viu, prof? Acho Então, você deve saber, você tem um número USP lá, nunca mais perde esse número, você precisa ver como é que está a sua situação de matrícula, trancamento de matrícula, e você é uma aluna, né? E tem que saber como é que está essa... Eu vou contar uma história aqui, então a gente vai se estendendo, contando história. É assim, quando eu fiz a minha graduação, eu imediatamente entrei na pós-graduação. Terminei a graduação e comecei a estudar pós-graduação. Só que aí eu arrumei um emprego e era mais interessante eu trabalhar na indústria, né? Abandonei a pós-graduação. Abandonei, fui embora, na Politécnica. Muito 4-star. Depois de mais de 10 anos, eu resolvi voltar a estudar na Politécnica de novo. Só que o meu número USP ainda estava lá, entende? Só que o professor teve um trabalho danado para poder revalidar o meu número USP e tal. Tinha umas restrições lá, uma bagunça, né? Então, você que é aluna, na verdade, dá uma olhada nisso para não perder esse vínculo. De repente, você vai querer entrar numa pós, não necessariamente na mesma área, mas você já tem o seu cadastro lá, o seu número, né? Entendeu? Fica atenta quanto a isso, não perca essa relação, né? Vou ver, viu, prof? Mas é lá em 2013, nem sei se... Bom, vou ver. Se tem Isso. ainda, eu vou ver isso aí. Dá uma olhada, não custa nada. Entra, pergunta, manda uma mensagem, não sei. Tenta ver isso aí. Se preciso for, faz uma matrícula, depois tranca, não sei. Mas acha uma solução, para não perder o vínculo. Fica mais fácil no futuro, se você quiser voltar. Pode ser que o governo mudou as leis, a universidade mudou as regras, tudo isso pode acontecer. Mas se acontecer, paciência, né? Mas se não, você tem facilidade, né? Tá? É uma dica que eu dou para facilitar a sua vida no futuro, né? Porque eu tive dificuldade, depois para voltar, né? Tive dificuldade para voltar, mas eu consegui voltar. Aí eu consegui fazer o mestrado, doutorado. Eu trabalhei 12 anos no laboratório lá, da Politécnica e depois no Instituto de Física, nos laboratórios lá. Fiquei trabalhando lá e também dando aula, né? E aí depois eu parei só nas aulas mesmo, até hoje, né? Tá? É isso aí, gente. Vamos descansar um pouco? Que tal? Beleza, prof. Obrigado pela dica. Ah, bom. Então, gente, aqueles que quiserem desabilitar isso aí, a gente volta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Beleza? Até mais, então. Valeu, senhor. Falou. Valeu.